Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e neste vídeo nós vamos falar quais fundos imobiliários eu comprei agora em outubro. Bom, se eu comprei é porque estão baratos e estão pagando bons dividendos, tá certo? Porque eu não vou fazer compra de fundos imobiliários, né, ruins ou que estão caros e muito menos traria eles aqui para você, não é verdade? Mas antes de falar aqui o primeiro fundo imobiliário, eu já gostaria de pedir o seu curtir aqui no vídeo que tá aqui embaixo, aperta o botãozinho de curtir, porque vai me ajudar muito e você vai continuar recebendo os vídeos aqui do canal Mestre da Riqueza gratuitamente, tá certo? Sair aqui sem apertar o botão de curtir me atrapalha muito. Vamos falar agora do primeiro fundo imobiliário. E o primeiro fundo imobiliário que eu comprei, que eu botei no carrinho, levei para casa e acredito que fiz uma ótima compra, foi o DEVA11. Ele é um fundo imobiliário do tipo papel e ele investe em CRIs. André, o que são CRIs? São certificados de recebíveis imobiliários. Ué, mas eu achei que fundos imobiliários era só imóveis físicos. Não, você está enganado. Existem dois tipos de fundo imobiliário. Existe o tipo fundo imobiliário tijolo e fundo imobiliário papel. Ambos investem em ativos lastreados em imóveis ou dívidas aí do segmento imobiliário, tá certo? Então, o que são CRIs, né? Certificados de recebíveis imobiliários. Eles estão atrelados, tá, a produtos de renda fixa. A nomenclatura de CRIs é renda fixa, tá certo? Mas o que são CRIs efetivamente falando para você? Imagine aí que você foi comprar um apartamento, tá certo? E ele estava na planta, né? Só que você não tinha o dinheiro para comprar à vista. Então você chegou para a construtora e falou: posso parcelar aí o apartamento contigo? Pode sim. Bom, vamos pagar então em 30 anos? Legal, a construtora vai repassar uns juros aí para você, né? Só que lembrando que o imóvel não existe, ainda está na planta, tá certo? Ainda precisa levantar o prédio. Precisa contratar pintor, pedreiro, marceneiro, enfim, né? Todas as questões para levantar o prédio. E aí a construtora precisa do dinheiro à vista. O que ela faz? Ela pega essa dívida, tá certo? Vai ao mercado e fala: ó lá, quer trocar essa dívida comigo? Você também me dá o seu dinheiro à vista e você pode ficar com os juros aí em troca para você, tá certo? Beleza, eu, você, outros milhares de investidores, vamos lá, cada um compra um pedacinho dessa dívida e a gente fica com os juros para nós, tá certo? Agora, só toma muito cuidado porque ao contratar CRIs ou CRAs, né, que são certificados de recebíveis só que do agronegócio, eles não têm proteção do FGC, tá certo? Então eu prefiro que você, quando for comprar aí um produto como um CRI ou um CRA, faça através de fundos imobiliários, aí falando sobre CRIs, tá certo? É mais seguro para você. Bom, mas vamos lá. O DEVA11 ele foi constituído no ano de 2020, ele é um fundo imobiliário aí novo ainda, não tem tanto histórico para a gente avaliar, mas nos últimos 2 anos o gestor e o fundo vem apresentando bons resultados. Bom, 2 anos de existência, né, é do tipo papéis, como eu falei para vocês, e o objetivo deles é investir principalmente em CRIs. Hoje, uma cota do DEVA11 está a cerca de R$ 97,15. Lembrando que ele muda todos os dias através da cotação na Bolsa de Valores. Liquidez diária do fundo, né? O que é liquidez? É o ato de você transformar de forma mais rápida, né, o ativo por dinheiro. Então, quando um ativo ele tem uma liquidez alta, significa que ele tem uma liquidez boa. Quando ele tem demora para sair, por exemplo, esse apartamento aqui, se eu colocar ele para vender, provavelmente vai demorar aí alguns meses ou até anos, dependendo do valor. Se eu quiser pegar aquele valor, né, gordinho, vai demorar alguns anos, tá certo? Então ele tem liquidez baixa. Já os fundos imobiliários, colocou para vender, consegue vender rapidamente. Quer comprar? Consegue comprar rapidamente, porque são várias cotas e um valor muito grande, muitas pessoas negociando, né? Agora, cuidado! Tem que olhar a liquidez diária aqui do fundo imobiliário. Eu gosto de fundo imobiliário acima de 10 mil negociações. Claro, tem alguns fundos com 5 mil, né, 6 mil negociações. Agora, principalmente, está abaixo de 1.000, eu não compro. Tá certo? Então aqui tem 33.977 negociações, que me mostra que se eu precisar comprar ou vender cotas do DEVA11, vou fazer com tranquilidade. Vamos lá, dividend yield do fundo 1,02%, isento de imposto de renda. O dividend yield é o lucro que você vai receber aí todos os meses na sua conta, tá certo? Então imagine que o gestor, ele vai pegar todo o lucro, todos os rendimentos daqueles CRIs, tá certo? Daquelas, né, lembra dos juros, né, que o gestor pegou para ele das dívidas, que eu como exemplifiquei para você, e aí ele abate algumas despesas do fundo e reparte todo o lucro para os cotistas do fundo imobiliário, tá certo? Lembrando que no Brasil
o gestor do fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% do lucro apurado no mês. Então, temos aqui 1,02%, lembrando, isento de imposto de renda, patrimônio do líquido de 1,4 bilhões de reais e nós temos aqui um preço sobre valor patrimonial de 0,98. O que significa o preço sobre valor patrimonial? Imagine que o gestor chegou com uma cestinha para você e falou, olha, eu tenho aqui CRIs que valem 1, tá certo? Eu vou te vender por 0,98. Quer comprar? Ou seja, você está podendo comprar desse gestor os fundos imobiliários, essa cestinha de vários CRIs, aí por um preço mais barato. Se tivesse acima de 1, significa que este fundo está negociando com valor patrimonial um pouco mais caro do que realmente ele vale. E agora vamos dar uma olhada nos últimos 12 meses, quanto que o DEVA11 pagou de dividendos. Vamos lá, olha lá, nos últimos 12 meses o fundo pagou 16,37%, isento de imposto de renda, então você pode ver que o fundo pagou muito mais do que produtos de renda fixa, né, na grande maioria. Nos últimos 6 meses o fundo pagou 8,20%, nos últimos 3 meses 3,77% e como eu falei no último mês muito próximo de 1,03%. E tem um detalhe muito importante que eu sempre ensino aqui para vocês, né? A gente tem que ver se o fundo imobiliário ele vem pagando constantemente ele próximo os resultados, né? Porque imagine você alugou um apartamento, alugou uma casa e aí um mês o inquilino pagou R$1.000, no outro mês R$3.000, no outro mês R$200, no outro mês R$800. Pô, quanto você vai receber no próximo mês? Você não tem nem noção se está próximo ou não. Então eu gosto daquele fundo que paga, eu sempre falo do efeito marolinha, pequenas ondas, tá certo? Vamos olhar aqui no gráfico DEVA11 e a gente vê claramente aqui, ó, que ele paga muito próximo aqui de 1%, 1,10%. Então fica bem previsível a gente saber quanto que a gente vai receber nos próximos meses, tá certo? Bom, vamos agora para o segundo fundo imobiliário e agora eu trouxe para você um fundo imobiliário do tipo tijolo. Lembrando que fundo imobiliário do tipo tijolo investe em imóveis, né? Shoppings, galpões, lajes corporativas. No caso aqui do XPLG, ele investe em galpões logísticos, tá certo? Que estão mais do que na moda e devem continuar se valorizando muito. Por quê? Hoje em dia você vem na internet, compra um produto, chega na porta da sua casa em algumas horas. Você acha que isso é mágica? É Papai Noel passando aí pelas nuvens entregando seu produto? Não. São as empresas que estão posicionando próximos aí às capitais, próximas regiões de grande procura, tá certo? Eles já sabem via tecnologia aonde os clientes se encontram e aí eles alugam muitas vezes galpões, deixam toda a mercadoria ali para que possam entregar de forma rápida e ágil. E os galpões têm ganhado muita força aí nos últimos anos. Então é um belíssimo de um investimento. O XPLG ele foi criado em 2018, então ele tem 4 anos de existência, é do tipo tijolo e a característica dele é investir em grandes galpões. Olha alguns clientes do XPLG que alugam galpões. Leroy Merlin, Pão de Açúcar, Lojas Renner, FedEx, entre outras grandes marcas. Você acha que tem perigo desse inquilino dar calote? Eu creio que não, são grandes marcas. Hoje a cota do XPLG está em torno de R$ 107,44 e a sua liquidez diária está em 25.503 negociações. Lembrando que se você não sabe o conceito desses indicadores, volta lá no primeiro fundo imobiliário que eu expliquei todos eles, tá certo? Dividend yield de 0,69%, patrimônio líquido do fundo em 3,1 bilhão de reais e nós temos aqui um P sobre VP de 0,94, mostrando que ele ainda está barato e descontado. Vamos ver aqui, nos últimos 12 meses, o fundo pagou 7,54%, nos últimos 6 meses 3,93%, nos últimos 3 meses 2,03% e no último mês cerca de 0,69%. E aqui só quero reforçar com você um detalhe muito importante. Cuidado ao comparar produtos de renda fixa com fundos imobiliários. Ah, André, tem um CDB aqui que eu comprei há um mês atrás que me paga 13% ao ano. Bendito, não faça esse tipo de comparação, tá certo? Produto de renda fixa é um tipo de produto, fundo imobiliário é outro tipo de produto. Não pode misturar as estações, tá certo? Por exemplo, você pegou tudo bem um CDB, aí vamos colocar um vencimento de 3 anos, pagando 13% ao ano. Beleza? Combinado? Tá certo. Você vai ter que esperar 3 anos para resgatar esses juros, tá certo? Fundos imobiliários, eles pagam aluguéis mensais, então todo mês você pode fazer uso dessa graninha, tá certo? Como uma gestão ali de renda passiva, eu até prefiro fundos imobiliários. Detalhe, fundos imobiliários de tijolo, muitas vezes, você tem aí a questão do contrato, que sofre o quê? Uma proteção do IGPM. O que é o IGPM? Justamente é colocado em contrato para proteger os proprietários dos imóveis da inflação. Então chegou no final do ano, você tem ali o aumento corrigido no contrato do aluguel da inflação. Então você que é cotista está já protegido da inflação.
E o CDB lá de 13%? Não, só estaria protegido se fosse um produto CDB IPCA+, que aí sim estaria protegido pela inflação. Mas aí seria IPCA mais 5, mais 6, aí nos últimos meses que você iria encontrar, tá certo? Lembrando que você também tem que descontar a inflação dos produtos, aí como um CDB pré-fixado. E vai resgatar só após os 3 anos. E também, mais um detalhe, né, André? Tem imposto de renda, né? Produto de renda fixa segue aquela tabela regressiva aí nos impostos, exceto alguns produtos como LCI, LCA, por exemplo. Mas não é o caso de CDB, como eu mencionei. Bom, vamos seguir aqui, né? E olha lá, o gráfico aqui do XPLG também vem bem perfeitinho. A gente vê aqui que nos últimos anos ele vem pagando de forma bem tranquilinha aqui, sem aqueles efeitos de muito dividendo, pouco dividendo, muito aprovado aqui o XPLG11. Vamos dar uma olhada agora na quantidade de ativos, quantos galpões você teria ao comprar aí XPLG, próximo de R$100 a cota, você pode ser dono de 13 galpões logísticos em 6 estados. É um belo de um fundo imobiliário, um bom investimento. Vamos dar uma olhada agora na questão da vacância do fundo, né? E o que é a vacância? E é muito importante a gente olhar quando o fundo for de tijolo, tá? Bom, imagine você que nós tenhamos um fundo imobiliário com 10 galpões logísticos. 5 deles estão desocupados, estão desalugados, né? É um fundo imobiliário preocupante. Por que não está alugado? Os galpões são ruins, estão mal localizados, a gestão não está conseguindo alugar por algum motivo específico. O que está acontecendo? Então você tem que entender isso, né? O ideal é pegar um fundo imobiliário com 100% de locação, ou seja, todos imóveis alugados. Mas acima de 90% eu já considero muito tranquilo, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui no XPLG e a gente vê aqui que está acima de 90%, né? 91%, então quase todos os ativos estão alugados. E nesse momento eu quero fazer um convite para você, tá certo? Aqui embaixo tem um link que você vai encontrar a nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos, famoso EVD, tá certo? Lá você vai encontrar muitos benefícios. Se você quer investir junto comigo, lado a lado comigo, vem aqui embaixo no site e lê todos os bônus. Tem carteira recomendada de fundos imobiliários, tem carteira recomendada de ações, tem plataforma de curso, você vai saber as minhas compras que eu faço em tempo real, comprei um fundo imobiliário, uma ação, você vai saber na nossa comunidade. Então é uma comunidade lotada de serviços, tá certo? Que você pode assinar mensalmente. Aqui embaixo tem todas as informações. E agora vamos falar do terceiro fundo imobiliário, que é o RECR, e ele teve o início em 2017, já tem 5 anos de existência, e o principal motivo de você investir em RECR é que você vai estar exposto aí a CRIs, corporativos residenciais de varejo e incorporação. Hoje a cota do RECR está em torno de R$ 90,74. A liquidez diária é muito boa, 67.094 negociações. Nós temos um dividend yield de 0,85%, muito bom dividendo também. O patrimônio do líquido de 2,5 bilhões de reais e o P sobre VP mostrando que o fundo ainda está barato, 0,95. Mas vamos dar uma olhada agora nos últimos 12 meses, quanto que o fundo vem pagando de dividendos. Olha lá. 12 meses pagou 16,10%, belíssimo dividendo. Nos últimos 6 meses, 8,33%. Nos últimos 3 meses, 3,27%. E no último mês, 0,88%. Vamos dar uma olhada na previsibilidade, né? E aí a gente vê claramente aqui que já tem um marzinho ali mais agitado, tá certo? Mas beleza, vai passar na minha avaliação porque é um bom fundo imobiliário, tá certo? Mas a gente vê que em alguns períodos ele paga mais, mas em média aqui ele vem pagando muito próximo de 0,80% isento de imposto de renda todos os meses, tá certo? Bom, antes de falar o quarto fundo imobiliário, já vou pedir para você se inscrever aqui em cima e ative todas as notificações no canal Mestre da Riqueza para que você não perca nenhuma novidade, tá certo? Tem muito fundo imobiliário que estava baratíssimo, estava de graça e eu avisei aqui para os meus inscritos. Se você não está inscrito, pode ter perdido essa dica e boas oportunidades. Vamos falar agora do quarto fundo imobiliário, que é o RBRP. Ele que teve início em 2014, já tem 8 anos de existência, então já tem um bom histórico aí para a gente poder fazer análise. E a sua característica, né? Ele investe em lajes corporativas, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. E ainda mais, tá? Ele pode também comprar outros fundos imobiliários. Então ele é um fundo imobiliário mais flexível, tá certo? E hoje você encontra ele
né, a cota dele custa cerca de R$ 60,92. Tem uma liquidez diária de 33.748 negociações. Lembrando, não conhece aí, né, o que é liquidez diária, o que é um dividend yield, volta lá no primeiro fundo imobiliário que eu expliquei tudo certinho. Dividend yield de 0,74% isento de imposto de renda. Nós temos um patrimônio líquido de R$ 1 bilhão e um preço sobre valor patrimonial de 0,72, mostrando que você pode comprar várias lajes corporativas com um descontão de 28%. As lajes corporativas, grande parte das boas lajes ainda se encontram baratas. Por quê? Durante aí o lockdown, a economia ficou fechada, todo mundo trabalhando em casa, as pessoas começaram a utilizar o home office, as empresas liberaram os funcionários para o home office. Só que, né, muitas pessoas acharam que esse modelo de negócio ia ficar para sempre. E quem enxergou que não, esse negócio vai acabar ou vai migrar para um formato diferente, mas as lajes não vão sumir, comprou muito fundo imobiliário de laje, se deu bem porque elas vêm se valorizando com o tempo, tá certo? As lajes corporativas não morreram, as pessoas hoje trabalham em casa, mas também muitas vezes tem que comparecer ao trabalho. Vamos dar uma olhada quanto que pagou nos últimos 12 meses. O fundo pagou 8,96%, nos últimos 6 meses 4,51%, nos últimos 3 meses 2,22% e no último mês 0,74%. Um belíssimo de um fundo, tá? E se a gente for comparar, por exemplo, com um aluguel de uma casa ou de um apartamento, imagine você, hoje se eu colocar esse apartamento aqui para alugar, em média eu vou receber 0,35%. Imagine você, olha aqui, num fundo com várias lajes corporativas, você está recebendo 0,74%. O dobro, tá certo? O dobro do que você comprar um apartamento e botar para alugar. Não estou falando questão de morar, né, morar com a sua família, é questão de sonho. Estou falando de investimento para alugar, tá legal? Bom, mas vamos ver aqui a quantidade de ativos que esse belíssimo fundo tem, e são 17 ativos espalhados em 3 grandes estados, e a vacância do fundo hoje se encontra em 87%. Olha lá, as lajes que passaram por um período nebuloso, né? As empresas renegociando ali com o fundo imobiliário, poxa, a coisa tá difícil, talvez eu vou ter que entregar a laje, vamos negociar, e o fundo conseguiu segurar quase todos os imóveis alugados, um belíssimo de um fundo, tá bom? Aliás, eu fiz esse comparativo de casa própria e aluguel, eu já quero perguntar para você, hoje você mora casa própria ou aluguel? Comenta aqui embaixo, eu quero entender e é muito importante que você comente comigo. Eu peço isso, muitas pessoas às vezes acabam não comentando e me atrapalha muito. Comenta aqui embaixo comigo que vai me ajudar muito, tá certo? E agora nós vamos falar do último fundo imobiliário e eu tenho certeza que você gosta de shopping center, tá certo? Talvez você não gosta de ficar rodando, mas você gosta de fazer uma comprinha, que eu sei, o brasileiro gosta de compras. E eu trouxe para vocês o VISC11, que na minha opinião é um dos melhores fundos imobiliários que nós temos na bolsa. Ele tem 9 anos de existência, foi constituído no ano de 2013 e é do tipo tijolo. Como eu falei, investe em shopping centers. E hoje você consegue comprar o VISC11 por R$ 111,50 aproximadamente, tá certo? Quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que a cota esteja um pouco mais cara ou um pouco mais barata, por ser uma renda variável e ela varia para cima e para baixo, tá certo? Liquidez diária do fundo, e lembrando, não sabe o que é liquidez diária, não sabe o que são os indicadores fundamentalistas, volta lá no primeiro fundo imobiliário. Liquidez diária do fundo, 32.699 negociações, dividend yield de 0,64%, patrimônio líquido de 2 bilhões de reais e nós temos um preço sobre valor patrimonial de 0,97%, tá barato ainda e pagando bons dividendos. Esse fundo chegou a custar aí, né, um PVP estava em torno de 0,85 e eu avisei quem estava inscrito aqui. Por isso que eu falo a importância de você estar inscrito. Quem investiu se deu bem. Bom, nos últimos 12 meses o fundo pagou 7,35%, nos últimos 6 meses 3,78% e no último mês pagou 0,65% aqui. Bom, vamos dar uma olhada no gráfico e aí a gente vê que aqui os pagamentos vieram no efeito marolinha, só que aqui durante aquele problema do lockdown, os shoppings ficaram fechados, tiveram que renegociar, tá certo? Tivemos que baixar o preço do aluguel. E aí isso afetou um pouco o pagamento aqui durante um período que você vê essas ondas maiores. Mas é um fundo muito bom e paga ótimos dividendos. Vamos dar uma olhada quantos ativos o fundo tem hoje. O fundo tem 15 ativos em 10 estados, então ele está muito bem diversificado. E é importante que você invista em fundos imobiliários de tijolo bem diversificados. Por quê? Né? Imagine você investir em um shopping. Esse shopping acontece alguma coisa,
você vai ficar sem aluguel. Então é melhor a gente ter mais shoppings ali espalhados em boas regiões geográficas para que a gente nunca tenha problema aí quanto ao nosso aluguel. E a vacância hoje do fundo também, o VISC11, que é um bom locador, tem 91,7% dos seus shoppings alugados. E esse foi o vídeo, enchi o carrinho de fundos imobiliários. Espero que você tenha gostado, tá certo? E não esquece, comenta aqui embaixo comigo e curta o vídeo que me ajuda muito. Um grande abraço para você.